noite. Vamos a início de oração. Quero convidar vocês a colocar de pé nessa hora. Nós vamos estar movendo as águas desse lugar. Amém? As águas se movem através da nossa oração. Tem uma passagem que fala que havia um homem enfermo à beira de um tanque. É o tanque de Betesda. Acho que muita gente conhece essa passagem. Fala que há 38 anos esse homem estava enfermo e de tempo em tempo um anjo vinha e as águas se moviam e alguém entrava naquele tanque que era curado. Então, aquele homem há 38 anos estava ali e um dia Jesus passou. Não era anjo, era Jesus. E ele nem precisou entrar no tanque. E depois de Jesus, essas águas, nós podemos mover essas águas, porque a palavra do Senhor diz que no nosso interior há rios de águas vivas. Então, nesse momento, assim, a autoridade de Jesus, a autoridade que Jesus nos deu. Vamos levantar um clamor nessa hora, fecha seus olhos, leva o seu pensamento cativo ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Esse lugar é um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de vida, é um lugar de busca pela presença do Senhor, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus criador, aquele que nós chamamos a existência, aquilo que não existe pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra. É o Deus criador, o Deus criativo. Oh, Senhor Deus, nós queremos estar nesse momento, Senhor Deus, buscar a tua presença neste lugar, Senhor Deus. Oh, Deus, tu és maravilhoso, tu és exaltado, Senhor Deus, tu és adorado, Paizinho querido. Ah, Deus, a tua presença, Senhor Deus, é, Deus, o principal motivo, Senhor Deus, é o motivo de nós estarmos aqui, Senhor Deus. Sem a tua presença, Senhor Deus, essa reunião seria um encontro social. Oh Deus, mas a tua presença faz toda a diferença, Senhor. Quando o Senhor manifesta a tua presença no lugar, Senhor, meu Pai querido, oh Deus, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Oh Senhor Deus, nós queremos, Pai querido, atrair a tua presença para este lugar de uma forma, Senhor Deus, intensa, Senhor Deus. Oh Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor busca por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. Oh Deus, que nessa noite, Pai querido, que o Senhor possa nos encontrar neste lugar, que o Senhor possa nos achar aqui, Senhor Deus, como verdadeiros adoradores, e te busca, Senhor Deus, e te busca, Senhor Deus, nessa terra, e te busca nessa nação, Senhor Deus, e te busca, Senhor Deus, nessa cidade, nesse bairro, Senhor Deus, e que através da tua presença aqui, Senhor Deus, Pai querido, oh Deus, possa mudar, Senhor Deus, essa cidade, Pai, as tuas águas possam jorrar, Senhor Deus, por esse bairro, Senhor Deus, trazendo salvação. Nós queremos profetizar, Senhor, em nome de Deus, Pai querido, nos jovens, Pai, nesse bairro, Senhor Deus, nas famílias, Senhor Deus, que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, na vida das crianças, Senhor Deus, a chegada do reino de Deus, nós declaramos salvação, Pai querido, nesse bairro, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, como teu povo, como povo de Deus, oh Pai querido, nós queremos profetizar, nós queremos liberar, Senhor Deus, Pai querido, a palavra da fé sobre vidas, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, sobre as vidas que estão à nossa volta, no dia a dia, Senhor Deus, no nosso lugar de trabalho, nós queremos profetizar,
Conhecendo o Senhor a cada dia e proclamando o Senhor, o Deus que servimos, o Deus a quem nós pertencemos. Nós não queremos apresentar o Deus que ouvimos falar, papai, mas nós queremos apresentar o Deus que comandamos, Pai filho, o Deus que está conosco no nosso dia a dia, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, testemunhar, testemunhos vivos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu vou que você colocar a mão na sua cabeça nessa hora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor Deus. O Senhor conhece cada um aqui, papai. O Senhor conhece, Deus, a tua palavra diz que o deitar e levantar, que as palavras ainda nem chegou aos nossos lábios e tu conheces, Senhor Deus. O Senhor conhece, Pai querido, as batalhas e as cadeias muitas vezes na mente, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos agora, é hora de louvar o Senhor, é hora de ser cheio da presença do Senhor, é hora de ser curado, é hora de ser liberto, é hora de viver para o Senhor, é tempo de viver um novo tempo na sua presença, Senhor Deus, é um tempo de avançar, é um tempo de prosperar, é um tempo de crescer, é um tempo de amadurecer. Oh, Senhor Deus, nós declaramos sobre nós mesmos. Aquieta minha alma, Senhor Deus, aquieta, Senhor Deus, cada coração aqui, na tua presença. Oh, Deus, enche do teu Espírito, enche do teu Espírito, enche do teu Espírito até transbordar. Que não haja espaço em nós para tristeza, que não haja espaço em nós para, oh Deus, pensamentos de derrota. Eu declaro agora todo pensamento de derrota sai em nome de Jesus. Mentes e metas,
irmãos podem se sentar um minutinho. Aleluia. Eclesiastes é o livro do tempo, que fala sobre o tempo. Glória a Deus. É um tempo. Talvez você está passando por um momento que não está fácil, mas eu quero dizer que é um tempo. E esse tempo está se findando em nome de Jesus. É um tempo de viver para avançar aquilo que o Senhor chamou para nós. Bem, e Eclesiastes 11, deixa eu ver aqui. 11, 4. Diz assim: quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem fica observando as nuvens nada colherá. Aquele que fica, muitas vezes, né, nós ficamos olhando a circunstância, o momento, e muitas vezes esse olhar para a circunstância nos impede de fazer algumas coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Porque não há nada que rouba mais o nosso tempo do que as preocupações. Eu não sei se só comigo que acontece isso, mas eu tenho que dar ordem nos pensamentos todos os dias. Para me concentrar, para me focar e olhar para aquilo que o Senhor tem. Porque a nossa mente, o Senhor nos deu uma mente brilhante, maravilhosa. E o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Ele sabe do poder que nós temos na nossa mente. Porque é tão claro, porque o inimigo, ele conhece muito mais a palavra. Porque muitas vezes a gente conhece. Ele sabe da palavra de Deus. Ele não vive a palavra de Deus, mas ele sabe. E tem um texto que diz assim: como nós pensamos, como nós imaginamos, assim é. Olha o poder que há na nossa mente. Como nós pensamos, assim é. E o que tem roubado muitas vezes o nosso pensamento, o que quer entrar no nosso pensamento no dia a dia? Eu trabalho numa empresa e assim, é muito automático meu serviço, é muito automático mesmo. No começo era meio assim, tinha que me concentrar muito ali, migrar meio rápido, mas agora é muito automático. Então, se talvez muitos de nós se encontram na mesma situação de um trabalho assim, automático, que às vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia, o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando nisso? Porque nós temos que pensar nas coisas do céu, nas coisas de Deus. E um dos segredos para a gente pensar naquilo que é do céu é conhecer a palavra de Deus. É saindo muitas vezes da nossa casa, lendo um salmo e indo com esse salmo para o trabalho, declarando ele, liberando ele. Sabe que os judeus, eles têm o hábito de deitar, fazendo exercício de respiração por 7 minutos, internamente, e declarando um versículo por 7 vezes, antes de dormir. Nós precisamos começar a liberar a palavra de Deus, se nós quisermos vencer nesse mundo de hoje. É declarando a palavra. O inimigo vem tentando falar uma coisa, ele vai, eu vou, porque Jesus disse que eu vou. Eu vou pela palavra do Senhor. Sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor, eu lanço a minha rede. Por quê? Se a gente fica olhando a circunstância que diz, a gente não vai lutar. Nós vamos esperar com a mente livre, vai esperar aceitar um problema, aceitar algo para resolver. Isso não existe.
precisamos avançar. Diga comigo assim, eu preciso avançar. Oh, Senhor Deus, nós precisamos avançar. Avançar para o propósito. É o que nós queremos, Pai. Nós não vamos olhar o tempo, nós não vamos olhar a folha do tempo, Senhor, mas nós vamos plantar para avançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Que nós possamos viver em conformidade com a palavra do Senhor todos os dias. Pega um versículo, declara a palavra de Deus. O que vai nos encher, o que vai nos fazer romper, amadurecer, é declarando a palavra de Deus. É declarando a palavra de Deus. O inimigo desde o princípio é mentiroso. Ele sugestiona. E nós vamos confiar em Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor, adorar Ele. Amém, irmãos? Vamos orar de pé. Vamos adorar o único Deus, amém? O único Deus verdadeiro. Aleluia. Aleluia é digno, amém? Nosso louvor, da nossa adoração. Nós queremos celebrar o teu santo nome, Senhor, nesta hora, Pai. Tu és digno, aleluia. Nós queremos expressar nosso louvor ao Senhor. Declarar, não apenas com palavras, mas de todo o nosso coração. Porque só o Senhor é Deus, e não há outro além de ti, Pai. Só o Senhor tem palavras de vida eterna neste lugar, na tua presença, Pai. Nós amamos ficar, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu não tenho para onde ir, eu quero conquistar a em mim, a sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não sabe outro amor, tudo que tem sobretudo teu. Eu não tenho para onde ir, eu quero conquistar matado em mim, a sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho sobretudo teu. Tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável
irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho sou é tudo teu. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, olha para ti, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Enche-nos de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pois sem ti não sou nada, Jesus. Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, e ser puro como és, te amar como me amor, pois naquela cruz se entregou. Obrigado, Senhor, aleluia. Por mim, convém diminuir, pra que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, ó meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada, Jesus. Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. A beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, e ser puro como és, te amar como me amor, pois aquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, pra que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, ó meu Jesus. Me convém diminuir, pra que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e
colocar, né, a sua vida, o seu coração na presença do Senhor. E lançar toda a preocupação, todo o medo, aleluia, aos pés do Senhor. Aleluia, porque nos convém, irmãos, abrir mão de todo o nosso erro, de tudo aquilo que nos impede de nos chegar ao Senhor, tudo aquilo que se levanta para tentar nos afastar do Senhor. Aleluia, nós precisamos abrir mão dessas coisas, como já foi ministrado aqui, dar ordem à nossa alma, para que espere no Senhor, para que confie no Senhor, aleluia, para que possamos louvar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, aleluia. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, olha para cada um de nós, para o nosso interior, Senhor, aleluia, nós abrimos mão de nós mesmos, do nosso eu, Pai, e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa crescer em nós, para que o Senhor possa, Pai, fazer morada, edificar a nossa vida, em nome de Jesus, que em todas as coisas o Senhor venha ser glorificado através de nós, em nós, para a glória do Teu nome, porque nós podemos contemplar a Tua presença neste lugar, nós podemos contemplar a Tua glória neste lugar, Senhor. Aleluia, muito obrigado, Pai, por Tua bondade, por Tua graça e por Teu amor para conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Eu tenho uma vontade de Deus. Pai, Tu és fiel, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, dou o meu
entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz, canta igreja, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, Senhor. Sei que és meu Pai, e que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Aplauda o Senhor. Você não tem a bondade do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a
Aleluia. Ele foi assim, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, amém? Amém, amados? Louvado seja o Senhor por mais um dia na presença dEle. Aleluia. Quero perguntar para vocês: tem passado por batalhas nesses dias? Sim ou não? Sim. As batalhas, infelizmente, elas vêm, né, irmãos? A gente às vezes tenta fugir das batalhas, mas elas vêm e muitas vezes nos pegam de surpresa. Eu estava meditando na palavra nesses dias e pensando em algumas batalhas que nós temos vivido. Eu acredito que é até natural. A Bíblia diz que quando nós vivemos nessa terra, nós sofreríamos aflições. Na verdade, isso são batalhas. Porém, o Senhor Jesus nos exorta, nos chama a atenção para que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, este mundo maligno, o Senhor Ele já venceu. Então, todas as coisas, eu estava pensando esses dias, irmãos, meditando, porque a Bíblia diz que o Senhor levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre Ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor levou as nossas enfermidades, as nossas dores, então por que nós ainda, o ser humano ainda, muitas vezes fica enfermo, tem que fazer tratamento, muitos morrem, acometidos de enfermidade? Por que as dores, por que os sofrimentos? E o Senhor falou ao meu coração que as dores e sofrimentos, as enfermidades que o Senhor levou sobre Ele, são as enfermidades que jamais o ser humano suportaria e que jamais a medicina alcançaria conhecimento para curar alguém. Sabe aquilo que está fora do alcance do homem, Jesus fez lá na cruz do Calvário? É isso, irmãos. Tudo aquilo que estava fora do alcance do ser humano, Ele fez. Então, tudo que o Senhor ainda permite nós passarmos, é porque é possível nós passarmos. Se nós formos acometidos por uma enfermidade, é possível passarmos com paz, é possível perseverarmos, é possível recebermos cura e assim sucessivamente. Porque aquilo que nós não podíamos suportar, o nosso Senhor levou sobre Ele. E ainda assim, o sangue de Jesus é sobre nós, o Senhor está presente na nossa vida, a palavra de Deus é poderosa, amém? Então o Senhor deixou todo um amparo para nós, para os seus filhos. Eu estava pensando, irmãos, em algumas coisas, e me veio ao meu coração, ainda hoje, a palavra do livro de Salmos, a palavra do bom pastor, que está lá no Salmos 23. Vamos lá no Salmos 23. Salmos 23. Eu ministrei essa palavra no passado, o Senhor falou muito comigo. E eu estava orando e preparando uma outra palavra, e hoje o Senhor começou a falar comigo novamente sobre essa palavra, e eu achei muito interessante, porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos meio que preocupados demais, demasiadamente preocupados com algumas coisas. E de modo que muitas vezes nós saímos da presença do Senhor, ou deixamos de buscar a Deus com excelência, ou deixamos de buscar a Deus com toda a nossa força e entendimento como nós devemos fazer. Por quê? Porque nós ficamos muitas vezes preocupados. E eu quero ler contigo
e vamos dar seguimento. Amém? Salmos 23. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. A versão original diz: o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. É o correto, amém? Em verdades, em verdes prados ou em verdes pastos, me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Amém? Ou por dias sem fim. No versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu estava pensando, irmãos, e falando para Deus assim, e às vezes dá vontade de rir, né? Porque muitas vezes aquilo que é problema para mim não é para você. Não é verdade? Se nós temos dificuldade com algumas coisas e as outras pessoas levam de boa, é tranquilo para outras pessoas. Então, para a gente, muitas vezes a gente faz uma tempestade, parece que a gente está num vale de sombra. E muitas vezes também existem situações na nossa vida que literalmente a gente se encontra em um vale de sombra da morte, o qual nós só vamos ter o livramento devido no momento certo se nós estivermos realmente guardados pelo Senhor, na presença do Senhor. E quando nós falamos que o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta, a Bíblia nos traz, irmãos, uma revelação muito maravilhosa, que é justamente isso: a garantia de que a presença do Senhor é conosco onde quer que nós andarmos. A garantia de que o Senhor é comigo, de que o Senhor é com você, irmão, onde quer que você andar. É claro que você não vai andar em lugares indevidos, não é? Porque o Filho de Deus não é guiado pelo Espírito Santo, vai andar nos lugares em qual o Senhor vai te guiar. Você não vai andar em qualquer caminho. Mas há uma garantia, a palavra de Deus nos dá uma garantia de que nós não teremos falta na presença do Senhor. Aleluia. E os Salmos 23, né, é um dos 73 salmos que foi acreditado a Davi, que são 150, 73 foi acreditado a ele, e é um dos salmos assim, mais magníficos que eu, que eu considero, que eu vejo, né? É um salmo muito belo, onde expressa confiança no Senhor, não é? Ele não faz no salmo, ele não faz queixa, ele não faz súplica, ele não pede nada, ele apenas expressa uma poesia profética, ele expressa uma gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é para ele. Davi escreve salmo com este coração, confiando em Deus. Então ele traz para nós essa revelação de Deus como nosso Senhor, como nosso pastor soberano. E o pastor, irmãos, a finalidade, o propósito do pastor é justamente suprir, é cuidar, é ensinar, é corrigir, é a função do pastor. Então o nosso pastor soberano, nosso Pai, ele vai de alguma forma, irmãos, nos corrigir. E ainda que ele tenha que muitas vezes nos levar pelo vale da sombra da morte, para nos provar muitas vezes. E é justamente neste lugar que muitas vezes nós vamos ter experiências que nós não teríamos nos dias normais da nossa vida. E eu oro, irmãos, para que nós tenhamos experiências com Deus. Porque são nas experiências com Deus que nós provamos mais dele. Que nós realmente experimentamos de Deus, não apenas de ouvir falar. Eu ouço falar de Deus na igreja, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é eu viver, é eu experimentar de Deus. E é necessário que nós experimentamos de Deus.
É necessário que muitas vezes a gente passe pelo vale da sombra da morte e provamos que Ele verdadeiramente é nosso pastor e que a presença dEle não falta e que é Ele que supre e que é Ele que guarda e que é Ele que provê todas as coisas da nossa vida. Amém? Aleluia. Então veja bem, a palavra de Deus nos traz essa revelação, eu creio assim, sabe, eu fico maravilhado. Então veja que Davi, a gente sabe que Davi ele é pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Então a Bíblia mostra, primeiro, lá em Samuel, ele, o Senhor, ele levanta. Pode ligar. Deus, o Senhor, levanta Samuel, o profeta Samuel, para ungir o segundo rei de Israel. Para ungir o segundo rei de Israel, que é justamente Davi. E a Bíblia diz, irmãos, está acabando, só um instante. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, a Bíblia fala que Davi tinha 7 filhos, e Samuel não sabia quem era. Irmãos, eu acho isso tão lindo, porque Deus fala para nós, vai fazer. Mas Deus não fala completamente. Então Deus nem falou para Jessé quem era o homem que ia ser ungido, quais os filhos ou não falou para Samuel quais os filhos de Jessé que seria separado, seria ungido como rei. Ele não falou, disse apenas vai. Então a Bíblia diz que ele foi, e Jessé então começou a trazer os filhos. E a Bíblia fala, irmãos, que logo de cara, Samuel ele viu um dos filhos de Davi, salvo Abinadab, um dos filhos de Davi, ele encontrou com esse rapaz, e então logo ele pensou, é ele a quem Deus vai separar como rei. E a Bíblia diz que imediatamente o Senhor já chamou a atenção de Samuel. Assim, Samuel, o homem é a aparência. Então não se impressione, Samuel, com a aparência, não se impressione com a altura, não se impressione com a beleza, não se impressione com aquilo que o homem pode representar, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E a Bíblia diz então, irmãos, que todos os filhos de Jessé veio um por um. Jessé foi apresentando, Samuel não é esse. E em dado momento ele perguntou, não tem mais nenhum filho? E ele disse, tenho sim. Está cuidando das ovelhas. Está no aprisco cuidando das ovelhas. A Bíblia diz então que Jessé mandou chamar Davi, e o Senhor confirmou, então ele ungiu Davi como rei de Israel. E eu pensando acerca dessas coisas, irmãos, talvez você se encontra talvez em algum lugar na sua vida, às vezes numa situação em que ninguém te vê, talvez ninguém te compreenda, talvez alguém não te aceite, talvez alguém esteja te rejeitando, mas nosso Deus que tudo vê, te vê em secreto. Ele nos vê em secreto. Ele nos vê em secreto. Ele conhece o meu e o teu coração. Eu só posso ver a sua aparência, mas o Senhor vê o teu coração. E a Bíblia diz então que Davi estava ali, cuidando, e a Bíblia revela que Davi cuidava com a excelência das ovelhas. Davi cuidava com excelência. Eu fico imaginando, irmãos, o coração desse homem, o coração de Davi, porque o coração de Davi se conecta com o coração de Deus de uma forma que o Senhor faz uma declaração sobre a vida de Davi. Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Por causa da excelência com que ele imprimia a sua vida, com que ele dedicava a sua vida
aquilo que foi confiado a ele. E eu fico pensando, irmãos, quando a Bíblia faz referência a ele, diz: olha, Deus viu Davi, Deus encontrou Davi no aprisco, ou de trás, dentro ou de trás das malhadas, ou seja, dentro do curral, dentro do cercado, onde o Senhor tirou o homem, irmãos, onde ninguém podia ver, onde ninguém dava valor nenhum. E a palavra de Deus, irmãos, traz para a nossa relação, sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos sentimos pequenos, muitas vezes nós nos sentimos rejeitados, muitas vezes parece que nós estamos no vale da sombra da morte. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai cuidar de nós. É Ele que vai nos suprir. Aleluia. É Ele que vai nos proteger. Aleluia. Aleluia. E veja bem, queridos, Davi, ele faz então um paralelo com o seu pastorado, o seu pastoreio, com o nosso Deus. E eu fico pensando, irmãos, se Davi, ele deixa o coração, ou melhor, se Davi, ele faz esse paralelo com o Senhor, é porque ele é excelente, é porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Então veja bem, quando nós pensamos, qual de nós, ou quem de nós, teríamos coragem de fazer uma comparação de nós para com o Senhor, daquilo que nós fazemos para com o Senhor nosso Deus? Porque Davi, ele entende isso e ele faz essa analogia. Então veja bem, quem de nós teria coragem de dizer para o Senhor: Senhor, da maneira com que eu amo e cuido do meu próximo, ou da maneira com que eu amo e cuido da minha família, cuida de mim? Será que nós teríamos coragem de dizer para o Senhor? Ou diríamos: misericórdia sobre a minha vida, porque eu tenho sido falho? Porque Davi, ele faz esse paralelo. Porque ele era pastor, porque ele era excelente. Então, Senhor, como eu cuido do meu filho, como eu cuido de mim, cuida de mim, Senhor. Da mesma maneira como eu me dedico ao Senhor, você pode se dedicar a mim. Olha só, irmãos. Quem de nós teve a coragem de falar isso para o Senhor, da maneira com que eu tenho te amado, me ama, da maneira como que eu tenho servido o Senhor, faça algo por mim? Irmãos, nós não merecemos, nós somos muito falhos. Da maneira como sou fiel a ti, seja fiel a mim. Davi, realmente, irmãos, ele era o cara. Ele foi escolhido de Deus justamente porque ele tinha esse coração inteiro para com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, eu vejo assim, irmãos, o nosso viver hoje, o que importa para nós é de sermos excelentes. É de sermos perfeitos. Porque, na verdade, ser perfeito é ser excelente, dar o nosso melhor. Porque a perfeição o ser humano ele não pode atingir. Mas quando o Senhor diz para nós, como disse, irmãos, para Abraão, vá e seja perfeito. Ele está falando, vai e seja excelente. Ser excelente naquilo que eu faço, como ministrar a palavra, me dedicar, ter um tempo com o Senhor em oração, meditação da palavra, buscar conhecimento, sabe, me esforçar para conseguir passar a mensagem, é excelente. Diante de muitos pastores, eu estou fazendo apenas 30%. Mas estou sendo excelente, porque é o meu melhor. Então, quando eu sento também para ouvir uma palavra, eu preciso ser excelente. O que é ser excelente para aquele que senta para ouvir a palavra, ou para aquele que vem na igreja? É prestar um culto ao Senhor. Santo, e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. É a nossa excelência que Deus quer. É isso. Naquilo que nós temos, irmãos, é apenas a primícia que Deus quer.
Como já foi ministrado, é apenas um pedaço, o primeiro pedaço do bolo que Deus quer de gente. Amém? Sejamos excelentes, amém? Em nome de Jesus. Eu sei, queridos, que assim como o Senhor ele fez com Davi, Ele pode fazer conosco. Amém? Aquilo que você tem sonhado, planejado, fique em paz, dê o seu melhor, seja excelente, porque o Senhor pode te tirar do lugar, entendeu? Seja de traias malhadas, seja onde for, e te colocar no lugar onde você mesmo tem imaginado. Porque a Bíblia diz, irmãos, nem o nosso coração, melhor dizendo, nosso coração nunca imaginou aquilo que Deus preparou para nós. Não chegou ao nosso entendimento. Olhos nenhum viu aquilo que Deus preparou, a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Há uma garantia, uma promessa de Deus nas nossas vidas. Precisamos então ser excelentes para com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Agora, na sua concepção, qual é a maior característica que você procura em um pastor? Qual é a maior característica que você procura em um pastor? Qual é a maior característica que você procura no seu filho? No seu cônjuge? Qual é a maior característica que você procura no seu cônjuge? No seu irmão, na sua irmã? O que você espera da igreja? São coisas que nós temos que pensar, não é? E aquilo que nós esperamos e queremos, nós precisamos buscar na oração. A Bíblia diz que o bom pastor, né, está lá em João 10, diz que Jesus disse assim: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. É isso. O bom pastor, ele dá a vida para as suas ovelhas. Aí eu vou me matar? Não. Não é disso que o Senhor está falando. Porque isso o Senhor já se entregou lá na cruz do Calvário. Não a morte natural, né? Mas é me doar o meu tempo, o meu talento em prol da igreja. Então, ser um bom esposo é doar a sua vida para a sua esposa. Ser um bom pai é estudar pelos seus filhos. É o que o Senhor quer de nós. Isso é ser excelente naquilo que nós fazemos. Então eu vejo que no Salmo 23, o Senhor nos convida a descansar nele. A Bíblia diz assim: olha, Ele nos faz descansar em pastos adequados, numa relva preparada, apropriada para o alimento, descanso e segurança. Porque quando a Bíblia diz que Ele nos faz descansar em pastos verdejantes, é justamente isso. Porque a ovelha, irmãos, a ovelha mesmo, animal, ela só consegue se alimentar se o pasto, se a relva, a erva, for adequada para ela. Ela não come qualquer alimento, tem que ser um alimento preparado, e normalmente preparado pelo pastor, né? O pastor que leva, né? Então, a ovelha, existem algumas coisas bem interessantes acerca da ovelha. A ovelha, ela precisa ser bem alimentada, ela só se alimenta se ela estiver num piso, num lugar, ou melhor, num pasto adequado. Se ela não se alimenta, ela não dorme. Ela não tem paz, ela não dorme. Se ela não se alimenta, ela fica agitada. Então, quando você olha para um crente agitado, é porque ele está se alimentando. Quando você olha para um crente aborrecido, é porque ele não está se alimentando. Quando você olha para um crente que está descontente, é porque ele não está se alimentando. Ele precisa se alimentar, porque quando nós nos alimentamos da palavra, o nosso coração se enche de paz, de alegria, de esperança, de gozo, irmãos. Aleluia. E queridos, a palavra de Deus que é ministrada no domingo é muito pouco. Ninguém come uma vez por semana. Ninguém se alimenta uma vez por semana. Os irmãos que têm o hábito de fazer jejum sabem que não é fácil jejuar. Às vezes nós nos alimentamos uma vez por dia,
Eu e minha esposa estamos fazendo muito assim, nos alimentamos uma vez, todo dia está no mesmo horário. Não é fácil, é tudo pela graça de Deus. E queridos, nós precisamos nos alimentar, porque se você não tiver tempo com Deus em oração, se eu e você não tivermos tempo com o Senhor para orar e para meditar na palavra, para ter comunhão com o Senhor, nós vamos ficar inconformados, chateados, irritados. É isso que acontece. Então se encha de Deus, amém? Se alimente do Senhor. Coma do pão e beba do Espírito Santo. Se enche de Deus, amém? No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se alimente da palavra no nome de Jesus. Outro ponto é o refrigério. A Bíblia diz que o Senhor refrigera a nossa alma. Então, Ele nos leva para as águas tranquilas, Ele nos guia em paz. Então, esse refrigério que a nossa alma precisa, ela vem justamente quando a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro, na nossa mente, o conhecimento da palavra, e a palavra de Deus ela encontra no lugar do nosso coração. Então, ela começa então a fazer efeito. É justamente isso, esse refrigério que o Senhor quer nos dar. Também, ele emana da palavra, emana da presença de Deus. E é o que nós precisamos. Outro ponto, o Senhor nos conduz pelo caminho da justiça, pelo amor do seu nome. E a justiça de Deus é revelada onde? No Evangelho. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É possível nós, que já fomos justificados pelo Senhor, viver os propósitos de Deus sem fé? Não, não é. Então eu preciso buscar, alimentar minha fé dia após dia, e a Bíblia e a palavra de Deus é muito clara quando diz: a fé vem pelo ouvir a palavra. Então medite na palavra, amém? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara, ela é um bastão, curto, forte e resistente, era utilizado para defender as ovelhas dos animais selvagens, dos ladrões, mas também para corrigir, para disciplinar a ovelha teimosa, demonstrando autoridade, proteção do rebanho e assim sucessivamente. O cajado servia para guiar as ovelhas pelo deserto, resgatar a ovelha quando ela caía do penhasco, puxar a ovelha das extremidades e manter o rebanho unido e conduzir o rebanho em segurança. Isso também nos traz, quando a gente traz para o nosso contexto hoje, o que eu creio que é que o Senhor quer que eu e você façamos uso tanto da palavra quanto do cajado espiritual. Porque a correção era necessária. A correção era necessária. E nós precisamos ter o cajado, irmãos, porque o cajado também é autoridade, representa a autoridade da vida do homem e da vida da mulher de Deus. Com efeito, quando nós fazemos o uso da vara e o uso do cajado, irmãos, nós conseguimos então manter ordem onde nós estamos. Seja na nossa casa, seja na nossa família. E isso faz bem para nós, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Jerusalém, eu não fui ainda, se o Senhor se permitir, eu quero ir contigo. Vamos, irmãos, de Jerusalém, em nome de Jesus. Amém? Vamos esperar para essas guerras. E aí dizem que é uma região montanhosa. Então os pastores desceram de Jerusalém, passavam pelo deserto, enfim, ia buscar os pastos verdejantes. Todavia faz essa analogia porque o que ele viveu.
Davi viveu isso, e ele levava o rebanho, passava por penhascos, e passava por lugares, por regiões onde tinha animais peçonhentos, não é? Onde tinha lobos que atacavam as ovelhas, onde tinha urso, onde tinha leão, e então ele tinha que estar preparado para proteger as ovelhas. Por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Esse consolo é proteção, é correção. Porque imagina uma ovelha fujona. Uma coisa, irmãos, é a ovelha que se perdeu no rebanho. Outra coisa é aquela ovelha que foge do rebanho. Não é? E tem as ovelhas que se perdem. Mas há um grande número de ovelhas que também deixam o rebanho. Que não se perdeu, mas que se separou, que fugiu. E a Bíblia diz, irmãos, que é necessário que nós mantenhamos essa unidade de fé. Esse compromisso mútuo de cuidar um do outro, de corrigir e aceitar a correção. Porque nós precisamos, irmãos. Nós precisamos buscar a maturidade para que possamos caminhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia! Glória a Deus! Na provação, o Senhor ele proveu socorro. Disso eu não tenho dúvida. A questão é que quando Deus permite passarmos por uma provação, Ele nos testa, ou seja, Ele nos prova. Por isso que já fala provação. Prova justamente a nossa fé. Eu gosto muito, irmãos, quando a passagem, quando Deus, o Senhor, chama Abraão, tira Abraão de um certo conforto, porque a Bíblia diz que Abraão ele tinha posses. Ele estava na casa do seu pai, ele estava na sua parentela, mas o Senhor o chama. O Senhor diz para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. Então, o Senhor, quando Ele nos chama para algo, queridos, Ele não nos mostra por concreto aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Ele diz apenas: vai. Vai porque eu sou contigo e eu vou te mostrar tudo. Eu vou cuidar de você. Eu vou te proteger. É isso que o Senhor está falando para nós essa noite. Eu vou te dar a proteção. Eu vou te dar a provisão. Se o lobo vier, se o inimigo vier, eu vou te proteger se você estiver na minha presença. Aleluia. Então, queridos, permaneça na presença do Senhor. Ouça a voz do Senhor e caminhe ante naquilo que o Senhor tem te mostrado, tem te direcionado, em nome de Jesus. Não desanime, amém? Ele quem nos dá a vitória, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. No início do culto eu perguntei sobre se você está passando por provações. Muitos disseram que sim. Comentou? Normal, né, irmãos? Muitas vezes é a tentação, não é? Que sobrevém. E eu tenho aprendido, irmãos, a provação ela vem de Deus. Mas a tentação ela vem do diabo. A tentação não provém de Deus. Provém do diabo. Mas a provação provém de Deus. O Senhor permite. Agora, existem muitas situações na vida do ser humano que às vezes a pessoa sofre por causa das consequências de atitudes erradas, de decisões erradas. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos aprender a administrar, nós precisamos aprender a administrar a nossa vida. É fácil? Para muitos não é. Nós precisamos aprender a administrar a nossa vida financeira. Porque se eu e você gastar demais, a conta vem. E não adianta falar que é Deus, porque não é a consequência da má administração. Se eu e você parar de andar com Deus, as consequências vêm.
as consequências vêm. Isso não é provação. Isso é consequência de erro. Então nós precisamos analisar a nossa vida e administrar a nossa vida de maneira, irmãos, que a gente não venha andar tropeçando, andar caindo, andar chorando por aquilo que nós erramos, por atitude errada. Porque tudo que nós fazemos, nós colhemos. A Bíblia diz acerca dessas coisas. Eu e você, nós não somos obrigados a plantar, mas uma vez que nós plantamos, a colheita é certa. Então plante no reino, amém, queridos? Vamos plantar no reino. Eu te ajudo e você me ajuda. Vamos plantar no reino. Vamos, irmãos, plantar no reino. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, algo interessante, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Não é verdade? Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então veja bem, a morte, a destruição, tudo aquilo que mata. Está frio? Tudo aquilo que mata, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que rouba, não vem de Deus. Eu fico pensando acerca dessas coisas, porque muitas vezes as nossas atitudes, irmãos, muitas vezes as nossas atitudes, jovem, vocês estão brincando, esse é um tipo de brincadeira. Porque muitas vezes as nossas atitudes, elas não geram vida nas pessoas. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, muitas vezes não edifica o nosso irmão, não gera vida, mas gera morte, mata. Então, esse sentimento vem de Deus? Não. Não vem de Deus. Sabe, amados, nós precisamos ser cristãos autênticos, verdadeiros, porque a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ser sal e ser luz nessa terra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Nós precisamos brilhar no de Cristo, exalar o perfume de Cristo, onde quer que nós andamos. Amém? Em nome de Jesus. É isso aí, amados. Vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço mais uma vez por estarmos aqui na tua presença e poder ouvir a tua palavra, Pai. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Esta palavra que é mais importante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia, poderosa, a Deus, ao ponto de penetrar, a Deus, o nosso ser, que media alma e espírito, juntas e verduras. Tua palavra está apta, Deus, para ser pensamentos e propósitos do nosso coração. Aleluia. E que maravilhosa é a tua palavra, Senhor. O que seria de nós se não fosse a tua palavra? Esquadrinha os nossos corações, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e retira, e trata conosco e nos ensina a caminhar na tua presença. Que nós não venhamos sair da tua presença, Senhor. E aí que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco, eu creio, e o Senhor nos dará vitória em todos os tempos. Obrigado porque o Senhor que nos dá a provisão de todas as coisas. Tudo que eu preciso vem de Ti, seja alimento, seja roupa. Tudo que eu preciso vem do Senhor. Aleluia. Tira a preocupação do nosso coração, ó Pai, e provê todas as coisas no nome de Jesus. Talvez, Senhor, se nós estivermos colhendo alguma coisa, Pai, vivendo alguma colheita que nós plantamos lá atrás, nos ajuda. Nos perdoe, nos ajuda, Pai, a reparar os nossos erros, no nome de Jesus. No nome de Jesus, vem com a tua provisão, vem com a tua direção, vem nos dando discernimento, coragem, intrepidez para avançar, para prosseguir, porque nós não queremos andar longe da tua presença, nós não queremos retroceder, nós não queremos olhar para trás, mas nós queremos viver o teu sobrenatural em Cristo Jesus. No nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser bênção, Senhor, para nossos irmãos, para a nossa família, para a nossa casa, para esta, ó Deus, para este bairro, Senhor, para esta cidade, para esta nação, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos o senhorio de Cristo Jesus neste lugar.
Aleluia. Aleluia. Nós cremos, Pai, que Tu és o nosso pastor soberano. Aleluia. Que de Ti, Senhor, nós não teremos falta, Pai. Por isso nos leva a estar neste lugar, ó Deus, de águas tranquilas, de pastos verdejantes, onde nós encontramos alimento preparado, Senhor, onde a nossa alma é refrigerada, onde a nossa alma é curada, é sarada, Pai, em nome de Jesus. Repreende todo sentimento contrário à Tua palavra, no nome de Jesus. Todo espírito contrário, Pai, retirado do poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, todo espírito de depressão, de tristeza, de angústia, de solidão, para ter retirada no poder do nome de Jesus. Nós te repreendemos no poder do nome de Jesus, declaramos a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos mais da Tua presença, Pai. Enche-nos de Ti, Senhor, nós te convidamos, Pai. Oh, aleluia, no nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, Senhor, nós somos falhos. Perdoa os nossos erros, Pai, no nome de Jesus. E nos convite, usa a Tua palavra, usa a Tua vara, usa o Teu cajado e nos coloca, Senhor, nos alumia, Pai, nos caminhos do Senhor, no nome de Jesus. Porque nós queremos ver a Tua presença, porque é melhor ver a Tua presença, ainda que seja no vale, ainda que seja no deserto. Ó Deus, é melhor estar na Tua presença, Senhor Deus, do que em palácios longe do Senhor, do que em qualquer outro lugar onde está a Tua presença. É melhor estar na Tua presença, Senhor, um dia, do que qualquer mil em outro lugar. Pai, assim diz a Tua palavra, e eu creio. Aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém, irmãos? Podemos assentar, amém? Glória a Deus. Vamos passar para o momento de abençoar a casa do Senhor, amém? Momento de oferta, se Jesus oferta, amém? Irmãos, nós temos 2 envelopes, amém? Sobre as cadeiras. Este envelope branco, ele é para dízimos e ofertas, amém? Não precisa colocar o nome, só se você quiser. Se você quiser colocar o nome, pode pôr, amém? Senão não há necessidade, amém? Este envelope pardo é para a vida do pastoral, amém? Nós ofertamos na vida do pastoral todos os meses, amém? Ele ainda está fazendo tratamento do câncer, por isso ele não está trabalhando, amém? Nós estamos dando suporte para ele mensal, amém? Se você quiser também e puder ofertar na vida do pastoral, sinta-se à vontade em nome de Jesus, amém? Seja abençoado no poder do nome de Jesus, amém? Fique à vontade, amém? Amém? Em nome de Jesus. Seja sempre bem. Quero convidar alguém para orar. Amém. Louvado seja o Senhor. Estou bem? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, agradecemos pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, não ter estar aqui, Pai amado, dizimando e ofertando na tua casa, Senhor. Pai, que nós possamos estar cada dia fazendo isso com alegria no coração ao ouvir da tua palavra. Pai querido, eu quero estar repreendendo, Pai, porque o inimigo ele é sujo, Pai, de tempo em tempo, Senhor, Pai, muitas vezes ele quer tirar a verdade da tua palavra, do nosso coração, vindo com pensamentos, Senhor Deus, que não provém de ti, vindo com pensamentos contrários à tua palavra, Senhor. A tua palavra nos diz, Pai amado, que é para nós entregarmos com alegria, Pai. Que a cada dia nós possamos estar fazendo isso no nosso coração alegre, o nosso coração desprendido, sabendo que
deixar, Senhor Deus, a abastança, recalcada, sacudida e transformada, Pai. E é essa palavra de verdade, Pai, onde eu quero estar agora, ministrando, chamando o nosso coração, ministrando o coração da tua igreja, Pai. E o Senhor é fiel, como nós cantamos aqui. Pai, tu és fiel, Senhor. Pai, que mesmo que nós somos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, vem trazer alegria no nosso coração, estamos ofertando a tua casa. Estamos chamando dizimando, Pai, porque tudo vem de ti. Nada é de nós mesmos, Pai, mas tudo vem de ti. Pai, que nós passamos por um momento de escassez, mas o Senhor não deixa faltar alegria, o Senhor não deixa faltar, Pai. O Senhor vai trazer o que é necessário. E nós não somos entender, Pai, como nós avançamos o histórico disso, Pai, abrindo para todas as coisas. Pai, que Ele revela o nosso coração, Senhor. Cada tempo que nós passamos, cada processo que o Senhor permite. Não deixe o inimigo minar a tua palavra e a fé que nós te coração. Mas que uma restauração, Pai. Eu não sei, Pai, o que a gente está passando, Pai. Muitas vezes passamos no deserto da enfermidade, muitas vezes nós passamos no deserto da solidão, muitas vezes nós passamos no deserto da escassez, Pai. Mas, Senhor Deus, nós entendemos, ó Pai amado, que a prosperidade sempre está na tua palavra, Pai. Não somente nas coisas materiais, mas a prosperidade vem muito além disso, Senhor. A prosperidade que nós temos como filhos de Deus é termos certeza da nossa salvação, é termos alegria no nosso coração de servir, é termos alegria de estar na tua presença, é sabermos que o Senhor está conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Pai, eu passei por deserto, mas eu tinha certeza que o Senhor estava comigo. Eu chorei, porque eu estava me sentindo só, mas eu tinha certeza que o Senhor estava comigo. Eu entendi, ó Deus, a paternidade do Senhor. Eu entendi a identidade de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou lavada, eu sou remida, eu sou livre, eu sou tua serva, eu sou tua filha amada. Nós somos como meninos dos olhos do Senhor. Quão grande, Senhor Deus, é saber que nós somos a menina dos olhos. Por isso, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por este momento de privilégio de estar na tua casa, te servindo, entregando, Senhor, as nossas primícias, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Nos dê uma semana abençoada, uma semana protegida. Pai, todo erro de inimigo, de querer lançar pensamentos negativos, de querer trazer tristeza no nosso coração, eu repreendo isso por autoridade do nome de Jesus. Eu declaro a verdade da tua palavra sendo realizada na nossa vida, Pai. Que nós somos mais que vencedores em ti. Nós somos mais que vencedores em ti, Pai. E eu acho que essa verdade fique gravada no nosso coração. E no meio das nossas lutas, o Senhor venha a verdade da tua palavra. E que o Espírito venha com o teu consolo, com o teu refrigério, Pai. Com o teu refrigério. Senhor, que nós lançamos sobre todo o peso, todo o fardo, e todas as enfermidades que saem sobre as nossas vidas, querendo trazer tristeza, querendo trazer desânimo. Mas eu declaro a vida do Senhor sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui na tua casa, louvando e exaltando, em união com os nossos irmãos, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos abençoe e nos guarde, Pai amado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos, por passar os recados, amém? Quero dar as boas-vindas. Alguém visita pela primeira vez? Não, né? Todos já querem, amém? E bem-vindos em nome de Jesus mais uma vez, amém? Eu queria, irmãos, a partir de agora. A primeira vez? Sejam bem-vindas. Amém. Os nossos cultos, irmãos, continuam sendo 6 da tarde, amém? 6 horas. Amém? Vamos nos esforçar para chegar um pouquinho antes, para a gente ter aquele tempo de oração, de comunhão, amém? Quando não der, tudo bem. Amém? Mas quando você tiver tempo, estiver em boa,
vem mais cedo para ajudar a gente a orar, amém? Em nome de Jesus. A partir de agora, irmãos, eu quero fazer algo diferente, porque como nós ainda não tínhamos um local fixo para congregar, os irmãos já estão chegando na igreja, né? A gente ia colocando no grupo, e enfim, né? Ia crescendo o número de irmãos, mas a partir de agora eu quero, toda pessoa, todo irmão que se ajuntar a nós, eu quero apresentar, amém? Na igreja. E hoje eu quero apresentar a família do Daniel e da Eva, amém? A partir de agora, cada irmão, eu sei que os irmãos tu foi entrando, né? A gente vai entrando, vai ficando ali, né? A gente sempre mudando de lugar, sempre fazendo as nossas mudanças, né? Mas eu quero fazer isso porque eu já fui na igreja quando eu fui, irmãos, foi tão bom. Lá na frente, às vezes a gente fica meio, eles não, né? Eles são cristãos há muito tempo. Tem pessoas que ficam um pouquinho assim com vergonha, mas é gostoso apresentar para a igreja, né? Novos membros, né? O pessoal que, família que está se chegando a nós, são maravilhosos, amém? Em nome de Jesus. O Daniel, o Gustavo e a Eva, essa família de Deus que o Senhor permitiu estar conosco, e para nós é de grande honra, de grande alegria tê-los conosco. Amém? Que nós vamos caminhar e prosseguir, cumprir os propósitos do Senhor para nós como família, como igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando por eles, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida do Daniel, pela vida da Eva e do Gustavo, Pai. Obrigado por essa família, Pai, abençoada do Senhor, essa família bendita do Senhor. Nós recebemos eles, Pai, neste ministério, Senhor, no nome de Jesus. Queremos declarar as bênçãos do Senhor sobre essa casa, no nome de Jesus. Pai, do Senhor, ó Deus, que é o nosso conselheiro, Espírito Santo, nosso ajudador, aleluia, possa ser com eles em todo o tempo, Pai. No nome de Jesus, ministrando, Pai, a Deus abençoando, conduzindo eles em todas as coisas. Que não falte na vida e na casa dos teus filhos a provisão do Senhor em todas as coisas. Que não falte a tua presença, Pai, no nome de Jesus. Que não falte a unção, Pai. A unção que quebra o jugo, Pai, no nome de Jesus. A unção, Senhor Deus, que dá autoridade e capacitação para os teus filhos, para caminhar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, no nome de Jesus. Nós os recebemos, Pai, te agradecemos e os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor também. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em nosso ministério, o Senhor tem agregado cada dia. Isso é muito bom, porque o Senhor tem uma obra muito grande para fazer. Amém? E nós precisamos de pessoas para servir também na obra do Senhor. E é isso, irmãos. Vamos caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando? Vamos estar orando para ter o nosso culto. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço mais uma vez por toda a boa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu creio que o Senhor é fiel, justo, poderoso, Senhor, para terminar a obra que o Senhor começou na minha vida e na vida do meu irmão, na nossa casa, Senhor, na nossa família, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu és poderoso para fazer. Pai, no nome de Jesus, olha para nós, Senhor, nos ajude, Pai, a prosseguir, aleluia, a caminhar, viver a Tua palavra. Eu quero praticar a Tua palavra, Pai. Eu quero ter experiências com o Senhor, no nome de Jesus. Eu quero viver o sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que somente os homens espirituais, aleluia, entendem e compreendem das coisas espirituais, porque as coisas espirituais não são discernidas espiritualmente, não são reveladas espiritualmente. Pai, nós queremos ser homens e mulheres espirituais, Pai. Nós queremos cogitar das coisas do Teu reino, Senhor. Nós queremos sair do raso, Pai. Nós não queremos ficar na naturalidade, Senhor, no nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, Senhor. Então eu te peço, Pai, vivifica as nossas vidas no nome de Jesus.
que nos leva a viver com intensidade na tua presença. Ensina-nos a ouvir a tua voz, Pai. Aleluia, no nome de Jesus, e nos capacita, Pai, a cada dia praticar a tua palavra. Senhor, eu oro pela vida do pastor Lauro, Pai, ser com teu filho. Vai embora do teu filho nesta hora, ministra sobre a vida dele. Libera uma unção de cura sobre a vida do teu filho, Pai, no nome de Jesus. Nós repreendemos todo câncer, nós repreendemos toda enfermidade, Senhor, no nome de Jesus. E declaramos o teu filho curado para o glória do teu nome. Declaramos saúde divina, Pai, comando a vida do pastor Lauro, Deus. Desde a cabeça até a planta dos pés. Que o teu filho seja visitado, tocado, sarado para o glória do teu nome, no nome de Jesus. Oh, Pai, eu também oro pelos irmãos que não puderam vir na igreja hoje. Senhor, esteja com eles, Pai, ministrando em cada coração, fortalecendo, Pai, renova a alegria da salvação, Senhor, no nome de Jesus, em cada coração, Pai, nós queremos viver, ó Deus, em novidade de vida, Pai, nós queremos ver o novo, no nome de Jesus, porque o Senhor nos levantou como ministro, Pai, de uma nova aliança, Senhor, aleluia, por isso usa-nos, Pai, em nome de Jesus, como profetas nesta nação, no nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, que dos nossos lábios possam fluir palavras de sabedoria, Pai, palavras de conhecimento, Senhor, para que possamos então ministrar e liberar sobre aquelas pessoas que nos cercam, no nome de Jesus, e que a unção do Senhor que capacita, Pai, possa estar sobre nós, no nome de Jesus, ó Deus. Reveste-nos com teu poder, reveste-nos com tua armadura, para que possamos resistir os dias maus, Senhor, no nome de Jesus, e caminhar por sobre as águas, Pai, porque o Senhor nos chama para viver novidades com o Senhor. Aleluia. Nós queremos sair do raso, Senhor, e nos lugares, Pai, onde as águas são mais profundas, Pai, e ter experiências com o Senhor e viver em tua presença sobrenatural, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê graça em nome de Jesus. E que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê paz. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com a igreja do Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus.